Olá, bem-vindos a mais um relato de caso, ao nosso clube de estudo de casos. Então, aqui o aprendizado é baseado em problema, o aprendizado é baseado em caso. O tema do caso clínico de hoje é uma mulher, em torno de 60 anos, que é um caso clássico de uma paciente que eu fiz toda uma orientação de cuidados extra-alimentares. E é uma paciente que chega com uma glicemia limítrofe com medo de diabetes. Então, a proposta dela era trabalhar essa questão da prevenção do diabetes. Tá? Então, vamos lá discutir por onde a gente começa, o que a gente suplementa e como que a gente planeja. Vamos lá? Essa é uma paciente... Então, é uma senhora, sexo feminino, né? Com 64 anos. Ela inicia acompanhamento nutricional, primeiro, para ajustar a alimentação em função dos resultados dos níveis de hemoglobina glicosilada. Tá? Ajustar a minha alimentação para a minha idade e quer emagrecer 3 quilos e diminuir a circunferência abdominal. E ainda relata ter muita irritabilidade, má concentração na leitura e mau humor. Tá? É uma paciente que relata ter um sono de boa qualidade. Ela é secretária executiva, tem altíssimo grau de estresse, tem muitas questões emocionais com o filho, diz que tem um humor irritado, triste, deprimido, tem estresse, tem uma agitação associada e diz que pequenos problemas tiram ela do sério. Se sente muito frustrada com o trabalho, impaciente, nervosa a maior parte do tempo. Faz exercício físico, hidro, caminhada 2 vezes por semana e diz que quer começar a fazer uma aula de para pedalar. Né? Então, você vê quantas questões extra-alimentares essa paciente tem. Então, muitas vezes, uma dieta muito calculadinha, muito programadinha, pode ter pouco efeito para essa paciente. Então, o que diz o recordatório dela de 24 horas? Então, 6 horas da manhã, ela come uma fatia de pão integral, com queijo Minas, sem lactose, banana ou mamão, come 6 amêndoas picadas ou 2 castanhas do Pará, mais chia. Às 11, ela come 1 ou 2 frutas no trabalho. 1h30 a 2 horas, ela come uma salada de folhas, cenoura ralada, lentilha, peito de frango, ou filé de peixe grelhado, brócolis, legumes variados, batata corada. Come em restaurante a quilo, em geral no Fellini, né, que é um Leblon, e acaba comendo alguma coisa mais gostosa, tipo pastel, uma batatinha frita, enfim, algum desses alimentos que normalmente são tentadores no aquilo. Às 6 horas, come mais uma banana ou uma fatia de pão. E às 8h30, ou mais tarde, come sopa de legumes ou frango grelhado, legumes refogados. Ou seja, pouco alimento ultraprocessado, pouca alteração na dieta propriamente dita. Né? Então, vamos lá para o comportamento dela. Pouco tempo para preparar os alimentos, come mais da metade das refeições fora de casa. Ela cozinha aproximadamente 25% das refeições, é criativa no preparo das refeições, come muito tarde, come fazendo outra coisa, lendo no celular, enfim, vendo TV. Comedor emocional, come quando está triste, deprimido, chateado. Tá? Então, várias questões comportamentais para serem trabalhadas. Algumas queixas gerais, como pedra nos rins, alergias ambientais, relata ter doença de Graves, né? Osteopenia, depressão, ansiedade, mudança de humor, gases, distensão abdominal e desconforto abdominal. Olha quantas queixas digestivas essa paciente tem. Tá? Ela tem um peso de 63 quilos, uma cintura de 94 centímetros e tem essa glicada de 5,8, nos chamando a atenção. Então, usa Caltrate, Vitersol, né, vitamina D, suplemento de cálcio, Liptor para baixar colesterol, toma Folium e Gliricizai, que é para controle do diabetes, mas não comprou, não começou a usar. Tá? Então, uma paciente com várias questões, tanto de um estilo de vida com estresse super alto, uma alimentação com padrão até razoável, né? Muitas questões comportamentais e algumas queixas, principalmente digestivas e com alteração da hemoglobina glicada. Tá? Então, vamos ver aqui a planilha dessa paciente. Então,
Você vê que eu fui mais ou menos o que a gente conversou, né? Sobre comportamento, a energia, então tem dificuldade para dormir, o estresse é super alto. Tem aqui os dados da avaliação nutricional dela dos pesos, né? Aqui em 2 meses de tratamento, com 4 consultas. A avaliação laboratorial que foi copiada aqui, de 1º de agosto de 2016. E aqui um pouco da evolução da paciente. Não prescrevi dieta para ela, mas vamos ver o plano alimentar, a proposta dela, né? Então, deixa eu só abrir aqui o estudo de caso. Então, o que eu optei por começar? Fiz uma proposta de 4 consultas para a paciente. E na primeira consulta, a proposta foi equilibrar as atividades produtivas de rotina e de lazer. Eu já mostrei para vocês essa orientação. Orientei sobre o mindfulness e a importância dela praticar o mindfulness durante as caminhadas dela. Então, na hora do almoço, ela tinha 1 hora de almoço, então ela acabasse de almoçar e fizesse uma caminhada pelo Leblon, sem objetivo de perda de peso, simplesmente com o objetivo para diminuir o grau de estresse. Então, foi engraçado, na segunda consulta ela chega falando sobre as orquídeas que estão penduradas em algumas árvores do Leblon que ela nunca tinha visto e, ao mesmo tempo, ela sempre passa por lá. Então, sobre a importância de estar com a atenção plena e muita orientação sobre manejo de estresse. Deixa eu mostrar para vocês o plano aqui. Bem, na segunda consulta, eu planejei e orientei o psílio e suplementos de vitaminas. Na terceira, falei muito sobre humor e sono, cuidados com a respiração, formas de simplificar a vida e ter mais variedade no plano alimentar. Na quarta consulta, eu dei alta para ela com menos 14 centímetros de cintura e menos 2 quilos de peso. E ainda dei algumas orientações do comer emocional. Deixa eu mostrar o plano. Aqui é o plano da segunda consulta. Uma meta 1 foi variar o café da manhã. Então, aqui a ideia do café da manhã foi um dia comer o pão, outro dia ela faria um paninizinho. Eu não sei se vocês já fizeram, mas misturar o ovo com uma colher de sopa de purê de abóbora, farelo de aveia, fermento, mistura tudo para a frigideira e depois pode colocar no grill. Vai ficar bem gostoso. Então, a ideia era variar esse pão, o panini, deixa eu só ver aqui se tinha mais alguma opção, a crepioca ou iogurte com a granolinha. A segunda opção, a segunda meta da paciente, 1 vez por semana ficar sem carne, sem frango, sem peixe, fazer a segunda sem carne, tá? Porque ela falava que a digestão da carne ela se sentia pesada e ela topou quando eu sugeri. E a terceira coisa foi ela fazer as receitas. Então, na primeira consulta, eu dei um livro de receitas para ela, com mais de 80 receitas. Então, um livro que eu diagramei, né? Eu vendo online e dou para os meus pacientes em consulta, né? Como um plus, como um a mais. E que as receitas são super legais e ajudam muito na adesão, né? O paninizinho, por exemplo, tem essa opção lá no livrinho. E aqui o almoço, enfim, não veio muito ao caso que eu prescrevi para ela, porque não foi o nosso foco, não calculei, eu só fui ajustando, enfim, dando mais ideias para ela ter mais prazer na alimentação, tá? Então, eu mantive exatamente o que ela tinha hábito de comer e tentei trabalhar um pouco mais de questão do comer emocional, que vira e mexe, ela comia um chocolate, alguma coisa a mais. Só foi aí que eu resolvi trabalhar, tá? Dei receita aqui no quibe vegano de abóbora para ela, um empadão de grão de bico, tá? Deixa eu só mostrar uma outra consulta aqui, o que eu orientei. Essa daqui, olha. Aqui eu já pedi para ela comprar fazer um suplemento, tá? Então, um cromo, magnésio, zinco, enfim, triptofano, e pedi para ela comprar psyllium também, justamente para ajudar no controle do diabetes. Fiz algumas orientações sobre ciclos de 12 horas de jejum, tentar comer até 8 horas da noite, café da manhã às 8 da manhã, tá? Pelo menos um exercício físico de 1 hora por dia, que ela suasse. E aí que ela entrou na pedalada, que era uma forma de fazer como se fosse uma aula de spinning, mais personalizada, né? Então, que ela dormisse de 8 a 9 horas por sono, aumentasse a ingestão de líquidos, enfim, orientação de como melhorar a respiração. Então, como que é uma respiração básica, como que é uma respiração de 3 em 3, como que é uma respiração completa, né? E pedir para ela estimular um pouco mais. E algumas orientações para ela simplificar a vida, né? Então, tentar fazer algo realmente prazeroso na rotina dela,
tentar dizer não para tarefas não essenciais, dizer, né, a importância, de repente, de acender uma vela, de tomar um banho longo de banheira com espuma, enfim, ter pequenas voltas durante o dia. Então, ela fazia de hora em hora, ela descia, ficava 5 minutos lá embaixo, subia, né, com quase um hábito de um fumante, mas ela descia para dar uma respirada. Isso era muito importante para ela. Aqui está o plano alimentar, eu acho que mais algumas receitas ao final. Então, dei receitinha de sopa, enfim, algumas ideias para ela fazer à noite de preparações simples. Deixa eu só mostrar para vocês a última consulta dela. Não sei se eu mostrei. Uma receitinha de rolinho vietnamita. Aqui nessa última consulta eu pedi ainda para ela tomar o Probiotop, né? Por um mês. Mais receitinhas de pão de queijo. Sim, aqui é legal. Aqui eu dei orientação, né, como eu falei na última consulta, sobre Mindful Eating. Vocês já ouviram falar? Então, a importância da paciente dela, né, isso é orientado em consulta. Não comer fazendo multitarefas, sentar numa mesa de verdade, beber mais água, comer de bom humor, enfim, comer sem pressa. Isso é muito importante na hora é uma das orientações de aconselhamento nutricional, na reeducação alimentar. E uma outra questão que eu acho bem legal que a gente trabalhou, eu não sei quão claro é isso para vocês, mas vou dar a situação, só explicar aqui como eu expliquei para ela em consulta. Se como a gente pode responder de diversas formas a uma determinada situação ruim, né? Então vamos colocar a situação aqui que você ligou para um amigo e ele não te atendeu, tá? Então você pode ter vários pensamentos. O primeiro, ele deve estar ocupado e eu fico tranquila, eu mando uma mensagem para ele e aí, tá tudo bem? Ou então você pode pensar, poxa, ele não me atendeu, então ele não gosta de mim, eu fico brava e fico pensando o que eu fiz de errado e posso comer alguma coisa por conta disso, né? Então você vê que uma mesma situação pode gerar pensamentos diferentes, emoções diferentes e comportamentos diferentes. Vamos aqui pro bolo de chocolate para a gente poder fazer a analogia direito. Então eu posso ver um bolo de chocolate que ele parece bom, né? Eu tô com vontade, eu quero um pedaço. Eu vou lá e como ele, feliz, como um pedacinho pequeno. Ou então eu posso, poxa, eu tô vendo esse bolo, mas eu não vou comer esse bolo porque eu vou almoçar daqui a pouco. E eu fico feliz e não como o bolo. Ou então eu posso pensar, poxa, olha esse bolo, eu já comi tudo que eu não deveria hoje, eu já tô me sentindo culpada e frustrada, eu vou lá e vou comer compulsivamente. Ou então, poxa, foi mal na prova, ou meu chefe, no caso dela, né? O chefe dela, um grosso, enfim, cheio de coisas importantes para resolver. Eu tô tão mal que eu mereço comer o que eu quiser, eu fico triste, ansioso e como voraz. Você vê que se a gente entende que se conseguir acessar o pensamento do paciente, a ação, ou seja, o comportamento vai ser completamente diferente. Então, se o paciente consegue, a uma determinada situação, modificar o pensamento dele, ele muda a ação, ele muda o comportamento. Não sei se faz sentido isso para vocês, mas isso é super legal de trabalhar com paciente em consulta, para pacientes que descontam muito na comida. Então, pode mostrar esse mesmo exemplozinho para o paciente. E uma outra coisa legal que eu orientei a ela foi o paciente, quando ela estivesse muito ansiosa, com muita vontade de comer alguma coisa, ou estivesse ansiosa, querendo descontar na comida, por qualquer motivo que fosse, então que ela iria se distrair, a mudar de ambiente, ou ouvir uma música, ou então buscar um apoio, ligar para um amigo, escrever um e-mail, enfim, ou lidar com sentimento, escrever um diário, escrever uma carta, falar com o terapeuta que ela tinha, ou então ela ia colocar alguns limites, ia respeitar a sua vulnerabilidade. Tá? Então, você entender como que a orientação nutricional ela vai além da prescrição da dieta. Então, aqui é uma paciente que durante as 4 consultas, ela perdeu 14 centímetros de cintura, perdeu 2 quilos,
estava muito satisfeita com o resultado, aí eu dei alta para ela e com um cuidado que não foi nem de muito cálculo de dieta e planejamento ali de quantos gramas de carboidratos, proteína de lipídio. Então, ela conseguiu melhorar muito, ela saiu muito satisfeita com o controle dessas queixas iniciais, né? Então, toda essa questão do comportamento ficou bem trabalhada, a questão do estilo de vida da paciente que diminuiu muito o grau de estresse, diminuiu muito, a glicemia glicada dela diminuiu no período, a hemoglobina glicada dela diminuiu no período, tá? Eu só queria mostrar uma coisa a mais para vocês, só para vocês acharem que essas coisas não surgem do nada. Deixa eu só mostrar por aqui, abrir. Sabe aqui, que eu faço questão de mostrar isso para vocês, para que vocês se organizem e tentem planejar alguma coisa similar para o atendimento, que isso ajuda muito na rotina de atendimento do paciente. Deixa eu abrir. Peraí. Mais um minutinho. Tá lento. Ele vai aparecer. Deixa eu só fechar aqui. Acho que mais feliz fecha. Esse aqui é uma planilha do Excel. Ela tá abrindo. Mas onde eu coloco aqui tudo nessa mesma planilha, algumas orientações sobre algumas ferramentas de coach, algumas ferramentas de nutrição comportamental e algumas orientações, como, por exemplo, ela até abriu aqui, por acaso, toda aquela orientação que eu dei na última consulta sobre distração, sobre a importância, né, uma lista de distração para o paciente, para aqueles que beliscam muito. Então, para não precisar escrever tudo na hora, eu tenho algumas dessas colas, dessas dicas prontas para colocar no plano alimentar, filtrar o que for necessário e imprimir para o paciente. Então, só para mostrar para vocês aqui, que esse eu chamo de meu arsenal de segurança, onde eu tenho tanto algumas orientações alimentares, do tipo, eu acho que eu mostrei para vocês já as 4 faces da minha pirâmide de hábitos, né? Então, ela já está aqui, então fica fácil de eu dar para o paciente, ou alguma orientação sobre os alimentos ultraprocessados. Então, aqui o grupinho dos alimentos in natura, o grupinho dos alimentos processados, ultraprocessados, minimamente processados. Então, tem uma série de dicas prontas aqui, o que eu chamo de carboidrato simples / complexo. Então, normalmente eu seleciono isso aqui e ponho no plano alimentar do paciente, né? Então, algumas orientações, por exemplo, que eu dei para essa paciente sobre manejo de estresse, como que eu reduzo o estresse, diga não, delegue atividades. Enfim, então, dependendo do paciente, eu dou alguma dessas orientações, né? Então, aqui também algumas dicas de comportamento, como comer, como lidar com a fome emocional, enfim, quais são os riscos de dieta da moda. Dependendo, eu vou apresentando uma série de... À medida que não faz sentido eu apresentar tudo isso para vocês, eu vou apresentar sempre de forma bem aplicada, mas só para vocês entenderem que aquelas orientações que eu mostrei, tanto dessa paciente, quanto dos pacientes das consultas das nossas sessões anteriores, eu tenho essas orientações prontas, inclusive, que eu ainda não mostrei nenhuma, as ferramentas, né, de Health Coach, ou de como eu faço uma entrevista motivacional, de como que eu ajudo o paciente a lidar com as preocupações, com as barreiras. Então, eu tenho tudo mais ou menos organizado aqui para facilitar a minha conduta junto do paciente, tá? Então, vamos voltar para o caso rapidinho. Então, a nossa paciente, eu optei por fazer esse plano de consultas, uma proposta de 4 consultas, e aqui está o planejamento, né? O que eu fiz em cada uma delas e o resultado. Ela queria perder 3 quilos, ela acabou perdendo 2 quilos.
pouco para a outra paciente em 2 meses perdeu, sei lá, 7 quilos ou 8 quilos. Então, a perda de peso ela não é o principal parâmetro, né? O principal parâmetro é a melhora da qualidade de vida da paciente. O paciente ele tem a sensibilidade para avaliar isso. Então, ela saiu realmente bem satisfeita com o resultado do tratamento. Tá? Então, só para a gente fechar. Então, acho que por hoje a gente começou com a proposta desse controle glicêmico, suplementamos psyllium, suplementamos algumas outras vitaminas e minerais para o controle da ansiedade e fiz o plano de 4 consultas para essa paciente para poder acessar todos os domínios. Paciente que tinha muitas questões relacionadas a estresse e ao estilo de vida. Eu espero que vocês tenham gostado do caso clínico e a nossa próxima aula é a aula de tirar dúvidas e a gente anota a dúvida, mais uma vez, não esqueça, para a gente discutir na próxima semana. Então, até lá!